Por um acaso você ainda tem dificuldade em entender os padrões de Yin do Yang no paciente? O paciente relata padrão de frio e aí você fica, ixi, padrão de frio, isso é uma deficiência do Yin ou uma deficiência do Yang? Né? Hoje eu vou te trazer então mecanismos para que isso não ocorra mais. Isso vai ficar fácil para você identificar. Eu sou o professor Matheus Nascimento do Revisão de Medicina Chinesa e hoje eu vou trazer então esse mecanismo interessante. Vamos começar lembrando do fundamento da teoria do Yin do Yang e primeiro vamos lembrar o que é o Yang. Vamos entender quem é o Yang. O Yang tem esse ideograma aqui. Esse ideograma ele é formado praticamente por 4 partes. A primeira parte desse ideograma, ele vai dizer aqui que ele está referenciando a montanha, a colina. E aí na imagem que geralmente a gente usa para mostrar a relação do Yin e do Yang, aonde lá fica se observando a montanha e tal. Então aqui é essa relação dessa montanha. A segunda parte desse ideograma está está relacionado ao Sol. Tá? Então, lembra da imagem da montanha, o sol batendo na colina? Né? Então, essa relação com o sol. Então, Yang tem uma relação com o sol. O sol em não qualquer momento, na relação do dia propriamente dito, né? Então, o sol nascendo, né? Tá aqui, sol no horizonte, o sol nascendo, a relação do Yang com o dia. E essa última parte do ideograma mostrando os raios de sol. Por que os raios de sol? Porque o raio de sol vai ter a relação do aquecimento, o ato de aquecer. Boa! Então o Yang tem também essa característica de aquecimento. Então tem a relação do dia e a relação do aquecimento. Quando aqueço, eu penso no padrão de calor. Então o ato calor, a ação calor, tem uma característica Yang. E esse calor acontece por um aquecimento. Ou mais alguma coisa. Vamos lá. Bem, vamos lembrar a relação também de que Yin e Yang são opostos. Sendo assim, se Yang tem a característica de aquecer, o Yin tem característica de resfriar. Se aquece, gera calor. Se o Yang é calor, o Yin, por resfriar, tem a característica de frio. Então, frio é um padrão Yin. Opa, legal. Yang, falamos, tem a relação com o dia. O Yin, oposto com a noite. O Yin tem uma característica de nutrição, umedecer, beleza? Nesse aspecto oposto a isso, nós temos o aspecto função. Enquanto o Yin a gente pode pensar no sangue, no Yang nós podemos pensar no Qi. Até aí, beleza. Vamos utilizar essa referência de aquecer e esfriar com 2 itens que a gente tem em casa, que é a geladeira e o fogão. A geladeira tem como característica resfriar, igual o Yin. O fogão, o forno, tem a característica de aquecer, igual ao Yang. Imagina que eu tenho um frango. Esse frango eu coloco na geladeira. Coloquei esse frango na geladeira. Depois de um tempo, o que eu espero? Depois de um tempo, eu espero que quando eu for buscar esse frango esteja frio, congelado. Não, eu quero a geladeira. Na geladeira eu quero que ele resfrie, que ele esfrie. Então, se eu pegar esse frango que eu acabei de tirar da geladeira, eu tenho mobilidade, eu consigo temperar, eu consigo trabalhar esse frango, porque ele ainda tem os seus aspectos funcionais. Se eu pegar o frango e colocar no fogão, no forno, regular ele na sua temperatura lá, 180 graus, durante 30 minutos, depois de 30 minutos, o que eu espero? Eu espero que eu tire esse frango lá de dentro, aquecido e suculento.
macio. Características yin dentro do yang, porque ele ainda tem essa relação dessa umidade. Perfeito? Então, entendemos essa relação de ser o equilíbrio. O yin fazendo o seu papel e o yang fazendo o seu papel, ambos, um de resfriar e o outro de aquecer. Tá bom. Agora imagina a seguinte situação. Eu pego esse frango, coloco na geladeira, depois daquele mesmo tempo, quando eu vou tirar lá, esse frango está congelado. Poxa vida, se o frango está congelado, eu consigo manipular? Eu consigo movimentá-lo? Não. O excesso desse frio consumiu o padrão yang. Então, o excesso desse yin fez com que eu perdesse a função yang. Legal. Boa. Vamos aqui. Se eu pego esse frango, coloco no forno, regulo 180 graus, durante 30 minutos eu espero que ele saia assado e suculento. Mas não, quando eu tiro, ele tá esturricado, queimou, tá quente demais, tem muito calor. E como ele tá esturricado, aquela suculência, aquela coisa úmida, acabou. O excesso do yang consumiu o yin. Boa, hein? E numa outra situação aqui, vamos pegar o frango e vamos colocar na geladeira de novo. Quando eu coloco na geladeira, vimos lá que a gente espera que ele esteja refrescado, frio e molinho. Mas, depois de um tempo, eu pego esse frango e ele não está frio. Ele não refrescou. Ele não está gelado. Ele está, entre aspas, quente. Quente igual lá do forno, de ter assado, tudo. Não. Ele simplesmente não resfriou. Ele apresenta um padrão de calor. O que a gente pode chamar de calor vazio. Não calor pela ação do yang, mas pela falta da ação do yin de resfriar, a falha da geladeira em resfriar. Se a gente pegar esse mesmo frango, ou um novo frango, regulo o forno, 180 graus, durante 30 minutos eu coloco o frango lá, então depois desse tempo eu espero que esse frango saia assado, suculento, quente, mas não. Ele sai frio. Ele sai gelado igual era da geladeira? Não, mas ele sai frio. Ele não sai assado, ele não sai quente. O que a gente tem? A gente tem que ter um padrão da deficiência do fogão, da deficiência do yang. Por quê? Porque ele não teve a capacidade de aquecer. Uau! Ficou fácil! Então, significa que nessa situação, o yang que tinha que aquecer não aquece, tá frio. Se o yin tinha a característica de resfriar e não resfria, ele está em deficiência. A deficiência do yin apresenta um padrão de calorzinho, de um pequeno calor. Outra coisa que a gente pode lembrar é que, poxa, se o yin e o yang se relacionam com a noite e o dia, eu sei que os aspectos yangs têm predominância durante o dia. E aí, durante o dia que eu tinha que estar mais aquecido, eu sinto mais frio. Eu estou sempre de casaquinho. Dias mais amenos ou dias mais quentes, eu estou sempre de blusa, eu estou sempre de me protegendo, porque eu sou sempre mais friorento. Eu sempre estou querendo buscar alimentos mais quentes para me aquecer. Então, café, chá, bebida gelada, nem pensar. Já à noite, que eu tinha que estar resfriando, eu não resfrio. Eu tenho um padrão de calor. Então eu sinto mais sede à noite. Eu transpiro à noite. Se eu tô quente, eu vou transpirar. Então essa transpiração noturna, um padrão de que essa energia yin que tinha que estar resfriando, não está resfriando. Legal, não é? Vamos ver também aquela relação que a gente falou? Muito yin vai consumir o yang? Vamos lá. Imagina eu como muito alimento cru, frio, excesso de yin, muita coisa gelada. Quando isso bate lá no estômago, o estômago que gosta de coisa quente recebendo coisa fria, o que aconteceu?
eu vou ter uma deficiência funcional do yang, da função do estômago, aspecto funcional do estômago. E aí começo a ter padrões de dor do estômago, inapetência, distúrbios gástricos, certo? Por quê? Porque o excesso de yin atacou o estômago, a função do estômago. O excesso do yang, por exemplo, imagina, hiperatividade do yang do fígado, aquele sobe aquele fogo do fígado, aí eu fico com olhos vermelhos, dor de cabeça, e aí vem boca seca, olhos secos, secura, que é o consumo do yin. Legal. Bom, te ajudou? Esse pequeno detalhe te ajudou? Nesse aspecto você agora já começa a entender o que está acontecendo com o seu paciente. Já fechou o diagnóstico? Não, porque ainda precisa descobrir aonde é o problema, qual é a cronicidade do problema. Porém, já te facilitou em achar o que tem de desequilíbrio, qual é o desequilíbrio desse paciente. Espero que você tenha gostado, e se gostou, dá um joinha pra gente aí, ajuda a gente no canal. Se tiver dúvidas de mais alguma coisa, pode colocar no comentário, que eu tenho o maior prazer em montar um material para te ajudar nessa dúvida. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.